moçada, vamos conversar agora sobre transmissão de calor, ou seja, calor se transmitindo de um ponto para outro. Perfeito? Nós conversamos até há pouco tempo atrás sobre calor de uma maneira geral. O que acontecia com o corpo quando ele perdia calor, diminuindo a sua temperatura, quando ele recebia calor, aumentando a sua temperatura. Verificamos que o calor, conforme o corpo vai recebendo calor, a sua temperatura vai aumentando, até que ele pode chegar na sua temperatura de fusão, por exemplo. Né? Durante a temperatura de fusão não há variação de temperatura, se eu tiver uma substância pura. Né? Assim também na vaporização, enfim, analisamos toda aquela brincadeira sobre o calor recebido ou cedido por um determinado corpo. Agora a ideia é saber como que esse calor se propaga, como que esse calor pode passar de um corpo para o outro. É isso que nós vamos conversar. Perfeito? A princípio nós vamos analisar 3 tipos de transmissão de calor. Calor pode passar de um corpo para o outro através da condução, do processo de condução, do processo de convecção e do processo de irradiação. São 3 processos através dos quais o calor pode passar de um corpo para o outro. Perfeito? Bem, nós vamos analisar agora um processo chamado de condução. Como o calor se transmite através da condução. Primeira coisa, moçada, vamos lembrar de uma coisa. Nenhum corpo tem calor. Perfeito? O calor é energia térmica em trânsito. O que um corpo tem? Ele tem alta energia térmica. A energia térmica está relacionada com a vibração das partículas que fazem parte do corpo, né? Dos seus átomos, dos seus elétrons e tudo mais. Quando a gente aquece fornecendo calor para um corpo, a temperatura começa a aumentar. Por quê? Porque começa a aumentar o grau de vibração das partículas do corpo. Aumentando o grau de vibração, significa que elas passam a ter mais energia térmica. Perfeito? E essa energia térmica é que pode se transferir. Então vamos estudar, vamos analisar a seguinte situação. Vamos imaginar o seguinte. Veja bem, eu tenho aqui 2 recipientes, 2 corpos, tá? Digamos que sejam idênticos, sem problema nenhum, ligados através de uma barra, por exemplo, de metal. Então, como se fosse alguma coisa mais ou menos assim. Imagine uma barra como essa aqui é de alumínio, tá? Metal, ligando, por exemplo, 2 corpos. Imagine que eu tenho um corpo aqui e tenho outro corpo e a minha barra está ligando os 2 corpos. Essa que é a ideia, tá? Esse corpo aqui eu vou chamar de corpo número 1, tá? Aqui corpo número 1. Esse corpo aqui eu vou chamar de corpo número 2, tá? Esse aqui eu vou chamar de corpo número 2. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. A princípio está tudo em equilíbrio térmico, temperatura igual para todo mundo, tudo normal, não estou vendo nada diferente, né? Então eu pego aqui um termômetro, imagine pegando um termômetro e colocando um termômetro neste corpo aqui, ó. Então eu vou inserir aqui um termômetro. Aqui o nosso termômetro, tá? Representando só aqui um termômetrozinho aqui no corpo. Inserir esse termômetro no corpo, ó. Olha lá, tá? Então acreditem, faz de conta, aceite o meu desenho, digamos que isso aqui seja um termômetro. Perfeito? Muito bem. Tá aí. E do mesmo jeito, eu vou colocar um termômetro também aqui, ó. Olha só. Aqui, eis um termômetro aqui, direitinho, e vou analisar o que acontece com a temperatura desses 2 corpos. Aqui, os nossos termômetros, tá? Então, muito bem, tem o termômetro em cada um dos corpos. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu tirar esse número 1 daqui e colocar ele mais de lado aqui, ó. Aqui, vou colocar o número 1 aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou aquecer esse corpo. Então eu vou imaginar uma fonte de calor. Eu vou representar essa fonte de calor por uma chama. Isso aqui está representando apenas uma fonte de calor, tá? Que pode ser qualquer. Então isso aqui vocês imaginem uma chama. Olha lá. Uma chama mostrando que nós estamos fornecendo calor para esse corpo. Ok? Então aqui a nossa fontezinha de calor. Olha só. Aqui. Tá? Aqui. Olha só. Isso aqui é a nossa fonte de calor, tá? Muito bem.
o que é que eu percebo que começa a acontecer? Rapidamente, esse termômetro começa a subir. Vai aquecendo, chega uma hora que o termômetro começa a mostrar que a temperatura está aumentando. Muito bem, esse aqui ainda não está mostrando nada para mim. Não está mostrando nada, tá? Tá lá, paradinho, bonitinho. Daqui a pouquinho, depois de muito tempo, quando a temperatura está bem alta aqui, é que começa a subir a temperatura nesse termômetro. Ora, por que isso acontece? O que na verdade está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: quando nós fornecemos calor a esse corpo, as partículas desse corpo começam a aumentar o seu grau de vibração. Tanto os átomos como os elétrons livres. Quando tiver, se for um material, por exemplo, um metal, por exemplo, que tem elétrons livres, né? Eles vão se batendo, vai aumentando a vibração, começa a aumentar o choque entre as partículas e eles vão transferindo de partícula para partícula energia térmica. Então cada uma delas começa a agitar mais, tá? Isso vai aquecendo essa caixa. Muito bem, do mesmo jeito, essas partículas que estão vibrando muito começam a se chocar contra as partículas desse tubo que está ligando os dois corpos. Então as partículas desse cubo vão sofrendo também choques, tá? Isso vai significar que vai começar a aumentar a energia térmica dessas partículas. O que significa isso? Aumentar o grau de vibração delas, tá? Devido aos choques com as outras partículas. Aumentando o grau de vibração, está aumentando a temperatura. Então a gente nota que a energia térmica vai se transmitindo aqui, ó, desse corpo para esse através desse material. E essa transmissão de energia térmica vai aquecer isso aqui, fazendo com que a temperatura suba. Então, o que na verdade a gente pode dizer com certeza? Veja bem, eu tenho aqui um determinado corpo com uma determinada temperatura θ1. Veja bem, θ1 seria a temperatura desse corpo, tá? Tenho aqui um outro corpo com uma determinada temperatura θ2, seria o nosso corpo 2. Olha lá. De tal maneira que a temperatura do corpo 1 é maior que a temperatura do corpo 2. Tá? Então vocês imaginem essa situação aqui, ó. Temperatura do corpo 1 maior que a temperatura do corpo 2. O que vai acontecer, gente? A energia térmica passando de um corpo para o outro, como eu mostrei para vocês, é o que nós chamamos de calor. Então, quando eu digo que tem energia térmica passando daqui para cá, significa que está ocorrendo o transporte de calor deste corpo 1 para o corpo 2. Então, eu digo que automaticamente está ocorrendo uma transmissão de calor através da barra do corpo 1 para o corpo 2. Ó. Tá? Então, vocês imaginem aqui, eu posso representar dessa maneira. Veja, eu estou representando, olha lá, o nosso calor passando de um corpo 1 para o corpo 2. Perfeito? Aqui. Eu só peço a vocês que não reparem muito no meu desenho, porque se tem uma coisa que eu não tenho muita habilidade é para desenho, né? Então, eis aqui o nosso corpo, o nosso calor passando. Então eu digo que existe aqui uma quantidade de calor passando daqui para cá, tá? A gente nota facilmente que esse calor ele vai se transferindo sempre do corpo de maior temperatura para o de menor. Eu já mostrei para vocês o porquê, tá? Se a temperatura é maior, é porque as partículas vibram mais. Se elas vibram mais, elas vão se chocar, fazendo as outras começarem a vibrar mais. Então a transferência de energia térmica se dá exatamente de partícula por partícula. Partículas batendo, chocando-se contra as outras. Perfeito? Isso significa calor por condução. Então, transmissão de calor por condução é quando o calor passa através do choque de partículas. Logo, só ocorre troca de calor por condução através do meio que possui partículas. Então não pode ocorrer no vácuo, porque no vácuo não tem partículas. Perfeito? Então eu tenho que ter um meio material para poder ocorrer a troca de calor. Tá? Bom, baseado nisso, foi definida uma grandeza física importante que caracteriza para nós a quantidade de calor que atravessa através de um corpo na unidade de tempo. Tá? Isso nós chamamos de fluxo. Fluxo de calor. Fluxo de calor. Tá? Olha só. Então, o que é o fluxo de calor? Que nós simbolizamos, gente, pela letra φ. Letra grega chamada φ.
O fluxo de calor representado por essa letra grega, ó, tá? Uma bolinha cortada, ok? Nada mais é do que a quantidade de calor que atravessa um determinado material num determinado intervalo de tempo. Isso daqui é o fluxo de calor, tá? Para vocês perceberem, então, eis aqui para nós uma expressãozinha, um detalhe importante, uma expressão importante que a gente vai trabalhar bastante aqui na troca de calor. De uma maneira geral, né, fluxo de calor sempre vai existir quando houver troca de calor, tá certo? Muito bem. Unidade de calor. A unidade de calor, como nós já vimos em outros vídeos e tudo mais, pode ser a caloria, pode ser o joule, tá? O tempo pode ser segundos, minutos, horas e tudo mais, sem problema nenhum, né? Quando aqui é joule e aqui é segundos, joules por segundo é o watts. Então, na verdade, existe uma relação disso aqui com a potência. São coisas um pouco diferentes. Por isso, normalmente, quando nós falamos de fluxo, nós procuramos a joules por segundo. E quando falando de potência, usamos a watts. Mas não quer dizer que não possa se usar aqui o watts também, que está perfeito, sem problema nenhum, né? Quantidade de energia, que é a energia térmica, passando por aqui no intervalo de tempo. Perfeito? Então tá aí, isso é um fluxo de calor. Muito bem, gente. Teve um físico, Joseph Fourier, que lá no século XVIII estudou os diversos tipos de transmissão de calor e como que poderia ocorrer o calor. E ele percebeu que na condução acontecia algo interessante. Primeiro, o calor ele se propaga diferentemente de em materiais diferentes. Então, por exemplo, se eu pego essa barrinha de alumínio aqui, tá? Aqueço a barra de alumínio aqui, o calor se propaga rapidamente por ela. Rapidamente por ela. Então, logo vai aquecer minha mão. Eu ponho o fogo aqui, daqui a pouquinho eu já estou sentindo o calor aqui na minha mão. Agora, se essa barra for de madeira, vai demorar pra caramba. E demorar muito, muito, muito para poder aquecer. Então, vai depender do material, de como é feito o material. Por exemplo, os materiais condutores elétricos, que são os metais, eles possuem o que nós chamamos de elétrons livres. Então, o que acontece nos metais? Os metais, além de ocorrer uma vibração dos átomos, ocorre uma grande vibração dos elétrons livres. Os elétrons livres começam a se movimentar muito. Então, a quantidade de choques obtidos através dos elétrons livres é muito grande. Tá? Por isso que o metal ele é um excelente condutor de calor. O calor se conduz rapidamente por ele. Por quê? Porque ele tem bastante elétrons livres. Tá? Já outros materiais sem elétrons livres não tem tanta facilidade para o calor se propagar, porque o choque é só entre os átomos. E em alguns deles é até difícil, tá? Para bater, de tal maneira que choques não são tão grandes assim que demora para o calor se propagar. Perfeito? Muito bem. Então, gente, essa característica de um material, capacidade que tem um material de poder transmitir mais facilmente o calor, é dado através de uma constante chamada condutividade térmica do material. Tá? Então veja, todo material possui o que nós chamamos de condutividade térmica. Tá? A condutividade térmica, na verdade, é um número que representa para nós a capacidade que tem o corpo de conduzir o calor. Perfeito? A condutividade térmica nós vamos representar pela letra K. Então eu vou representar a condutividade de um material pela letra K. Cada material tem o seu. Cada material tem um K próprio dele, uma capacidade própria dele, que está relacionada exatamente com as ligações dos átomos, com a quantidade de elétrons livres ou não, enfim. Exatamente por isso. Para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho aqui um livro no qual eu posso consultar aqui, uma tabela de condutividade térmica, tá? Para você ter uma ideia, a prata, por exemplo, ela tem uma condutividade térmica dada pelo número 420. Olha só, tá? Por sua vez, a lã, a condutividade térmica da lã é 0,04. Então, olha só, a prata é 420, altíssimo esse número, altíssimo esse valor do K, 0,04, baixíssimo.
Quer dizer que para o calor passar através da lã é muito mais difícil do que o calor passar através da prata. Nós falamos aqui do alumínio, deixa eu consultar o alumínio aqui. O alumínio é 200, a barrinha de alumínio é 200. Quer dizer, a prata conduz mais facilmente calor do que o alumínio, tá? Mas vejo que normalmente, moçada, se vocês pegarem numa tabelinha, o valor do K ele é tabelado, acabei de pegar aqui no livro, é uma tabelinha que tem os valores do K para cada um dos materiais. Se você pegar, você vai perceber que esse K aí, para os materiais, para os metais, são altíssimos, tá? E para os outros, não. Esses materiais que têm um K muito baixo, que tem dificuldade, o calor tem dificuldade de passar por eles, é o que nós chamamos de isolantes térmicos. E aqueles materiais que têm o K muito alto, nós chamamos de condutores térmicos, tá? Como no caso dos metais. Perfeito? Muito bem. Eu estava falando para vocês sobre o cara chamado Fourier. Muito bem. Esse cara chamado Fourier, Joseph Fourier, tá? Viveu mais ou menos dos meados de 1700 a meados de 1800, né? Então foi lá século XVIII, século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, por aí. Tá certo? Muito bem. O Fourier, ele percebeu exatamente o seguinte, gente. Primeira coisa, esse fluxo de calor, o fluxo de calor através do material, dependia. Primeiro, veja, isso aqui, ó, dependia, primeiramente, do K do material, da sua condutividade térmica, da sua capacidade de permitir a passagem do calor, de transferir de partícula por partícula essa energia térmica, tá? Então ele depende da condutividade. Depende, como o calor passa por aqui, então vocês imaginem que aqui tem uma área, ó, e o calor está passando através dessa área, perfeito? Ora, vai depender, quanto maior for essa área, mais espaço tem para o calor passar, tá? Então ele depende diretamente, o fluxo, da área perpendicular ao fluxo do calor. Então, a área perpendicular ao fluxo do calor, ó, tá? E depende também da variação de temperatura. Quanto maior o θ1 em relação ao θ2, maior a quantidade de calor que passa ali por unidade de tempo. Então, depende também da variação de temperatura. Tá? Olha lá. E depende inversamente da distância que o calor tem que andar. Essa distância que o calor tem que andar seria exatamente essa distância aqui, ó. Tá? Olha o calor, ele está saindo do corpo 1 e está indo para o corpo 2. Então ele vai ter que andar exatamente essa distância aqui, que muita gente chama de espessura, né? Olha lá, isto aqui na verdade, olha só, nós vamos chamar de L. De L. É exatamente a distância percorrida pelo calor, tá? Esse L vem aqui embaixo. Quanto maior for esse tamanho, mais vai demorar para o calor atravessar a barra, tá? Ou seja, se eu falar em termos de espessura, né? Digamos, por exemplo, o calor passando por esse corpo aqui, ó, passando através desse corpo aqui, tá? Eu tenho o calor passando daqui para cá, por exemplo, ok? O meu L vai ser isso aqui, ó. E a área, esta aqui, que é exatamente perpendicular aonde o calor está passando, ó. Ok? Este aqui seria o nosso L. Como eu falei, tem gente que chama de espessura, tá? Então, pego lá o meu cobertor de lã. Bem, a lã já tem um baixo K. Então, se tem um baixo K, o fluxo de calor através da lã já é difícil, tá? Muito bem. Pego um cobertor com uma espessura muito grande, bem espesso, bem grosso. Ora, fica mais difícil ainda para o calor poder passar. Perfeito? Então esta aqui é a relação de Fourier para a transmissão de calor por condução. Perfeito? Então eis aqui, gente, uma formulinha, uma relaçãozinha muito importante para nós, que nós vamos obrigatoriamente precisar para resolver os nossos problemas. Tá? Alguém vai me perguntar, Peixe, esse fluxo é o mesmo desse? É.
exatamente o mesmo. Ué, então eu posso igualar? Pode. Você pode perfeitamente fazer assim. O que é o fluxo, não é isso? Então eu posso dizer que a quantidade de calor que atravessa um determinado material no intervalo de tempo é exatamente igual a K vezes a área, vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pelo L. Eu posso perfeitamente fazer isso sem problema nenhum. Tá? E daqui, gente, eu consigo tirar a unidade do K. Dá para saber qual é a unidade do K. Então, vocês querem ver? Vamos passar esse L multiplicando aqui, ó. Eu vou ter Q vezes L dividido por ΔT, olha só, dividido por A vezes Δθ, tá? Muito bem, isto aqui é o valor do K. Então eu isolei o K, ó. Peguei o A, passei dividindo, Δθ passei dividindo e o L passei multiplicando. Primeiro, calor por tempo, como nós falamos aqui para vocês, joules por segundo, por exemplo, é watts, tá? Comprimento, metro, no sistema internacional, claro, né? Área, metro quadrado, metro cancela com metro quadrado. Então eu posso dizer perfeitamente que a unidade do K vai ser do tipo, olha só, unidade do K, vou colocar nesse cantinho aqui, ó, só para ficar mais fácil, ó, eu vou escrever assim, unidade do K, olha só, qual é a unidade do K? Então vamos lá, é watts, metro, estou falando em sistema internacional, tá? Aqui embaixo, metro quadrado, e a variação de temperatura, por exemplo, graus Celsius. Tá? Observe, gente, que esse quadrado aqui, ó, eu posso cancelar com esse metro aqui. Então, a unidade do K, ó, eu posso dizer perfeitamente que a unidade do K seria algo do tipo watts, metro, graus Celsius. Tá aqui. Tá? Então, um exemplo para a gente poder... Olha só. Tá? Então, digamos, eu falei para vocês, olhei aqui, né? Por exemplo, o K do alumínio, por exemplo, que vale 200. Ó, K do alumínio, né? O K do alumínio seria o quê? 200 watts, metros, graus Celsius. Tá aqui. Esse aqui seria, por exemplo, o nosso K do alumínio. Tá certo, gente? Então, isso é que é transmissão de calor por condução. O mais importante aí, que eu tenho que entender, transmissão de calor por condução, ele obtém-se de partícula para partícula. Só existe aonde? Quando eu tenho matéria. Tem que ter partículas para poder o calor passar de um corpo para o outro. Ou seja, ter a energia térmica passando de um corpo para o outro. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer dúvida, entre em contato que a gente responde com o maior carinho. Tá bom, moçadinha? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!